Vamos lá, senhores. Olhando hoje o gordinho de amarelo que está parecendo uma gema de ovo, a gente vai continuar a nossa aula sobre o arcadismo. Dois nomes muito importantes, tá? Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Os nomes dos dois estão relacionados à literatura, mas a um papel de criação de uma identidade literária também para o Brasil. Bom, como é que isso ocorre? Primeiro explicar. O mais europeu dos movimentos nesse momento, nessa era colonial, é o arcadismo, porque ele basicamente copia tudo, traz tudo pronto da Europa e encaixa aqui. A ideia do movimento, das Arcádias, a ideia da vida no campo, essa visão que é quase uma pintura, mas lembra mais uma vida na Europa do que propriamente dito no Brasil. Eles são importantes porque eles vão dar um valor nacional quando eles, através de linguagem simbólica, relacionarem os poemas deles à liberdade. A todo momento, o Tomás Antônio Gonzaga vai se imaginar em algumas poesias como um pastor preso em sua caverna e vendo o sol por uma fresta. Ele também foi participante das conjurações, tá? Da conjuração mineira, em confidência para alguns. Então ele vai preso e ele joga essa imagem metaforicamente nos seus poemas. Importante essa vida de simplicidade, essa vida no campo, essa vida de um homem rude, ela é o eu lírico da poesia. Ela não corresponde à vida real, porque esses homens eram homens cultos, sofisticados, inteligentes e que não moravam no campo. Eles pregavam essa vida em poesia, mas não o faziam na prática. E uma das coisas importantes dessa ideia de criar um personagem na poesia é justamente porque eles usam pseudônimos. Quando eu iniciei a aula, que eu falei do Alberto Caeiro, eu usei o nome heterônimo. Heterônimo é quando um poeta cria uma personalidade poética, e não é só um nome. O Alberto Caeiro tem uma biografia, tem uma história, tem uma personalidade para escrever. Aqui no arcadismo, não. Os pseudônimos são só para eles incorporarem, digamos assim, o homem do campo. O Tomás Antônio Gonzaga vem com Dirceu, um pastor de ovelhas apaixonado por Marília, que é a sua musa. E ele vai falar do campo, da simplicidade, da sua rudeza como pastor, e falar do amor, da proximidade do amor dele com Marília, tá? Importante, em alguns momentos ele vai falar da questão da liberdade, fica subliminar que ele está falando da questão da independência do Brasil, do desejo de independência. Logo a seguir, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, que tem o nome Glouceste Saturno. Importante, no nome mesmo, no pseudônimo mesmo do Cláudio Manuel da Costa, nós já vemos uma outra característicazinha do barroco. Do barroco não, perdão, de novo, do arcadismo, que é a valorização de elementos da cultura greco-romana. Aqui eu vou ter poemas que vão exaltar os deuses gregos, que vão falar das Arcádias gregas, porque elas existiram, vão fazer louvação a Apolo, ou a Zeus, ou a Vênus. Então, é uma retomada desses valores. Por quê? Porque
quando eu chamo de neoclássico, o período clássico fazia essa valorização desses elementos. Então, eles vão fazer também, tá? Bom lembrar, arcadismo, finzinho do século XVIII, início do XIX, características: valorização da vida simples voltada para o campo. Com isso eu terei o bucolismo, o pastoralismo. Também vou valorizar uma linguagem simples para a época, como se chama também neoclassicismo. Eu vou ter uma influência desse período clássico e, com isso, da cultura greco-romana nos meus poemas. Os principais autores são Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu de Marília e Cláudio Manuel da Costa, o Gloucester Saturno. Junto com eles entrará um terceiro, que vai dar uma outra cara a essa poesia, uma cara completamente diferente, que é o Basílio da Gama. O que o Basílio da Gama faz? Não é uma vida simples, mas ele não vai para o campo, ele vai para a floresta. É uma vida simples na floresta, exato. O que mais ele faz? Não tem que ter uma figura, não é o pastor de ovelha, é o indígena. É o início da figura do bom selvagem, né? É o início do olhar do indígena como figura da nossa identidade cultural, figura que corresponde à nossa história. É o período de transição do arcadismo para o romantismo, que vai exaltar completamente essa imagem do índio. Mas aí isso fica para um outro papo. Beijo do gordinho, fiquem com Deus, tudo de bom.